Olá, casais! Eu sou o Aldo da Eliane. Eu sou a Eliane do Aldo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Casais à Mesa. E nós estamos aqui nessa série incrível sobre aliança, falando sobre aliança, a importância da aliança. Nós temos usado um texto base que está lá em Gênesis 18. E nós queremos, para esse segundo episódio, continuar falando sobre as características e as vantagens da aliança dentro do casamento. E o tema para hoje, nesse segundo episódio, qual é, Eliane? O tema de hoje é um lugar de acesso. Uau! Presta atenção no que esse versículo, que é o versículo 17 ainda, ele fala: ocultarei o que estou a fazer? Isso é o próprio Deus dizendo. E eu queria chamar a tua atenção para essa segunda parte, o que estou para fazer. Quando a gente fala que a aliança é um lugar de acesso, significa que ela tem uma característica e uma vantagem, porque ela representa um canal de acesso ao casal. Vamos lá. Como característica, a gente entende que a aliança do casal ele abre acesso à revelação. E o que é essa revelação para nós, para o nosso entendimento? Deus revela seus planos a quem está comprometido com o seu propósito, não apenas com um benefício. Então vamos lá, Abraão, para saber qual era o propósito daquilo que ele iria viver, ele precisa saber dos planos de Deus. Então Deus abriria para ele um acesso da forma que ele deveria agir, como ele deveria produzir, como ele deveria pensar, como ele deveria fazer as coisas para que esse propósito pudesse ser alcançado. Quando nós olhamos para o nosso casamento, olha só, um homem e uma mulher, quando eles se casam, eles sabem que a partir desse momento eles devem caminhar juntos sempre. Lembra das juras que você teve lá no teu altar? Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza? Ou seja, o casal ele é alcançado agora a um acesso. Eles têm um acesso um ao outro que você não tem isso com uma pessoa estranha. Você não tem isso comigo, por exemplo, você não tem isso com a Eliane, que nós somos estranhos para você. Mas esse acesso a Eliane, esse acesso que ela tem comigo, eu tenho a partir do quê? Da aliança. Um casal para enfrentar os dias maus, juntos, né? Eles vão ter essa sustentação para os dias maus. Esse é um acesso aonde eu posso acessar a Eliane no corpo, na alma, no espírito, para que eu possa cuidar dela, para que eu possa muitas vezes ser o suporte para esses dias ruins. Essa questão do acesso também significa algo muito importante e muito pertinente para os dias. É que um casal, através desse canal de acesso da aliança, ele define quem pode entrar e quem não pode entrar dentro de uma aliança. Então, as práticas, as falas, os pensamentos, as companhias, isso nós definimos como juntos, dentro de uma aliança. Então, além de ser um portal de acesso entre eu e ela, onde eu acesso ela na intimidade dela, no pensamento dela, na condição da alma dela, nós também vamos ter a condição de barrar o acesso daquilo que é externo. Por exemplo, é uma mídia social, uma pessoa, uma fala de uma pessoa, tudo isso eu posso fechar um acesso para que o nosso casamento cada vez ele possa ser mais aliançado. E quais as vantagens disso tudo? Através desse acesso, o casal agora, eles passam a discernir os tempos, as direções, as decisões, antes que os problemas aconteçam. Normalmente um casal que ele não tem essa aliança como um canal de acesso, eles tendem a enfrentar crises no casamento, uma crise financeira, uma crise de saúde, uma crise, enfim, de alguma área, de maneira tardia. Por quê? Porque não tem esse acesso um ao outro. Muitas vezes é aquela história, né? O homem fica sabendo do problema quando já aconteceu. A esposa fica sabendo de um problema do marido quando já aconteceu. Eu tenho certeza que você já conhece algum caso assim, né? E já um casal que tem aliança, eles podem estar nesse acesso discernindo aquilo que pode acontecer. Uma própria crise, um desemprego. Para isso, eles se preparam, eles se posicionam de maneira melhor. Então, uma vantagem de você ter essa aliança como um canal de acesso é que você vai estar muito mais precavido no seu casamento a enfrentar os dias maus, porque eles virão. É bíblico dizendo, né? Jesus disse: no mundo terei aflições. Ele está dizendo, vai haver que vai ter dia que vocês vão ter problema. E isso envolve o casamento. Uma das situações mais corriqueiras que os casais passam por dificuldade no casamento é o pouco acesso que tem ao corpo, à alma, ao espírito. Vocês não têm noção a quantidade de casais que estão casados há 1, a 5, a 10, a 15, 20 anos e muitas vezes eles não têm acesso à intimidade um do outro, né? Eu costumo dizer, eu e Eliane, nós estamos
no total 27 anos, 28 anos esse ano, não é? Nós vamos estar completando que nós estamos juntos, né? Desde a época de namoro. E é incrível que muitas vezes algumas coisas eu acabo descobrindo dela, né? Um sabor de um sorvete que ela não gosta, né? Uma fruta que eu de repente eu tenho uma preferência, e por mais que nós estamos há muito tempo juntos, né? A gente ainda descobre coisas. Isso que nós temos o hábito de conversar muito, nós temos esse acesso um ao outro. Agora imagina um casal que pouco se fala, que pouco se comunica. Então a aliança, ela não tem esse acesso, ele não provoca esse acesso. Então você vai ver que o casamento, ele passa por mais dificuldade, por mais luta. Muitas vezes a mulher passa por algumas lutas sozinhas, não é, Eliane? Exatamente, acaba gerando um afastamento, né, do casal. E aí, nós temos uma pergunta para você, casal, para a gente fechar esse segundo episódio. Você sabe me dizer como está o seu marido ou a sua esposa no âmbito corpo, alma e espírito? Isso é muito importante. Eu costumo dizer que atender a demanda da Eliane no corpo é muito fácil. Se ela disser para mim, Aldo, eu estou com fome, eu vou lá, eu trago um alimento para ela e está tudo bem. Mas no campo da alma e no campo do espírito, que são coisas que não são físicas, né? A gente não está visível, é muito difícil. Com a correria do dia a dia, com a loucura que a gente vive de demanda, muitas vezes eu tenho tempo para ouvir o que a boca diz, mas eu não ouço o que o coração diz. Por isso que o nosso trabalho chamado de Casais à Mesa, ele tem o entendimento que a mesa é um lugar onde a gente une coração. A gente ouve o coração do outro, isso é muito importante. Por isso que essa pergunta, nós gostaríamos que com muito amor você perguntasse para você mesmo. Eu sei como está o coração, como é que está o espírito da minha esposa hoje? E você, esposa, vai fazer a mesma pergunta. Será que eu sei como é que estão as ansiedades, quais são as dores do meu marido hoje, quais são as preocupações que são pertinentes no dia a dia? Isso é muito importante, porque lembre-se que a aliança também é um lugar de acesso. E para fechar esse segundo capítulo, eu gostaria de convidar você a curtir, compartilhar, comentar esse vídeo para que possa chegar a mais casais e mais famílias. Nós esperamos você aqui para o terceiro vídeo da série Alianças, onde nós vamos continuar falando sobre essa importância, essas características e as vantagens de você ter uma aliança dentro do teu casamento, tá bom? Um grande abraço. Um abraço.